Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante de volta ao início de tudo. Vamos mergulhar fundo no primeiro livro da Bíblia, um texto que não apenas conta histórias, mas que moldou a nossa civilização, a nossa fé e a nossa compreensão do mundo. O livro de Gênesis. Você já parou para pensar por que Gênesis é tão crucial? Por que, milênios depois de ter sido escrito, ele continua a fascinar, inspirar e até mesmo a gerar debates acalorados? A resposta é simples. Gênesis fala sobre a origem. A origem do universo, da vida, da humanidade, do bem e do mal, do sofrimento e da esperança de redenção. É o alicerce sobre o qual toda a narrativa bíblica é construída. Sem entender Gênesis, muitos outros livros da Bíblia perdem parte do seu contexto e profundidade. É como tentar entender uma grande história começando pelo meio do livro. Vamos começar pelo começo, literalmente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase de abertura é uma das mais poderosas e conhecidas de toda a literatura mundial. Ela estabelece imediatamente um Criador soberano e intencional. A narrativa da criação em 7 dias, mais do que um manual científico, é uma declaração teológica profunda sobre ordem, propósito e beleza. Cada dia traz um novo elemento à existência, culminando na criação do homem e da mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia de imagem e semelhança é revolucionária. Ela confere um valor e uma dignidade intrínsecos a cada ser humano. Não somos um acidente cósmico. Somos o ápice da criação de Deus, com a capacidade de nos relacionarmos com Ele, de amar, de criar e de administrar o mundo que Ele nos deu. O Jardim do Éden não era apenas um lugar físico, mas um estado de perfeita harmonia. Harmonia com Deus, um com o outro e com a natureza. Mas, como sabemos, essa harmonia não durou. A história da queda, com Adão, Eva e a serpente, é um drama que explica a origem do sofrimento e da separação que sentimos até hoje. A desobediência não foi apenas comer um fruto proibido. Foi um ato de desconfiança na bondade e na palavra de Deus. Uma escolha pela autonomia, em vez da dependência do Criador. As consequências foram imediatas e devastadoras. Vergonha, medo, culpa e, finalmente, a expulsão do paraíso. Toda a dor e o caos que vemos no mundo encontram sua raiz nesse momento. No entanto, mesmo nesse momento sombrio de julgamento, vemos a primeira centelha de esperança. Deus promete que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa de um Redentor, uma sombra do Messias que viria para desfazer o que foi feito. Essa promessa de redenção é o fio de ouro que percorre todo o restante da Bíblia. A partir daí, Gênesis nos mostra como o pecado se espalhou e se aprofundou. Vemos a trágica história de Caim e Abel, o primeiro assassinato, mostrando como a inveja e a raiva podem levar à destruição. A maldade humana cresce a tal ponto que Deus decide enviar o dilúvio, um ato de juízo, mas também de purificação e recomeço através de Noé e sua família. A história da arca é um símbolo poderoso de salvação e da fidelidade de Deus em preservar um remanescente. Depois do dilúvio, temos a Torre de Babel, uma história sobre o orgulho e a ambição humana de fazer um nome para si mesmos, tentando alcançar os céus por sua própria força, em união contra Deus. A resposta de Deus, confundindo as línguas, não foi apenas um castigo, mas uma forma de frear o potencial unificado para o mal e forçar a humanidade a se espalhar e cumprir o mandato original de encher a terra. É nesse ponto que a narrativa de Gênesis muda de foco. De histórias universais sobre toda a humanidade, o livro passa a se concentrar em um homem e sua família. Abraão. Deus chama um homem comum de uma terra pagã e faz-lhe uma promessa extraordinária, que através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Começa aqui a história do povo de Israel. A vida de Abraão é uma aula sobre fé.
Ele é chamado a deixar tudo para trás e ir para uma terra que não conhecia. Ele e sua esposa Sara, já idosos, recebem a promessa de um filho. Eles esperam, duvidam, cometem erros, mas no final, Deus cumpre sua promessa com o nascimento de Isaque. O teste supremo da fé de Abraão, quando Deus lhe pede para sacrificar Isaque, é uma das passagens mais intensas da Bíblia. Mostra a disposição de Abraão em colocar Deus acima de tudo e, ao mesmo tempo, revela o coração de Deus, que provê um substituto, prefigurando o sacrifício final de seu próprio filho. A história continua com o filho da promessa, Isaque, e seus filhos gêmeos, Jacó e Esaú. A rivalidade entre eles começa ainda no ventre e define suas vidas. Jacó, cujo nome significa enganador, vive de acordo com seu nome, enganando seu irmão e seu pai para roubar a bênção da primogenitura. Ele foge e passa 20 anos em exílio, sendo ele mesmo enganado por seu tio Labão. A jornada de Jacó é uma história de transformação. O ponto de virada acontece numa noite em que ele luta com um homem misterioso até o amanhecer, que nós entendemos ser o próprio Deus ou um anjo. Nessa luta, Jacó se agarra e diz: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Ele sai mancando, mas com um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. O enganador é transformado pelo encontro com Deus. Ele aprende que a verdadeira bênção não vem pela astúcia, mas pela graça divina. Finalmente, Gênesis se encerra com a história de José, um dos 12 filhos de Jacó. É talvez uma das narrativas mais belas e completas da Bíblia. José, o filho favorito, é vendido como escravo por seus próprios irmãos invejosos. Ele vai para o Egito, onde enfrenta falsas acusações e é jogado na prisão. Parece que sua vida é uma sucessão de injustiças e desastres. Contudo, em cada etapa, vemos a frase-chave: o Senhor estava com José. Mesmo na escravidão e na prisão, a integridade e a sabedoria de José, dons de Deus, o fazem prosperar. Através de sua capacidade de interpretar sonhos, ele é elevado da prisão ao segundo cargo mais poderoso do Egito, tornando-se o governador que salvaria a nação e o mundo conhecido da fome. O clímax da história é o reencontro com seus irmãos, que vêm ao Egito em busca de comida. José tem todo o poder para se vingar, mas em vez disso, ele oferece perdão e reconciliação. Sua famosa declaração resume não apenas sua vida, mas todo o tema de Gênesis. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa é a mensagem final de Gênesis. Em um mundo que começou em perfeição, foi quebrado pelo pecado e está cheio de dor, ciúmes, engano e sofrimento, Deus está no controle. Ele é um Deus soberano que tece até mesmo as más intenções humanas em seu plano maior de redenção. Ele pega famílias disfuncionais, pessoas imperfeitas como Abraão, Jacó e José, e as usa para cumprir suas promessas. O livro termina com a família de Israel no Egito, estabelecendo o cenário para o próximo livro, o Êxodo. Gênesis não é apenas uma coleção de contos antigos, é a base da nossa identidade. Ele nos diz de onde viemos, por que o mundo é como é e para onde a história está indo. Ele nos revela o caráter de um Deus que cria, julga, mas acima de tudo um Deus que promete, que redime e que transforma o mal em bem. Estudar Gênesis é descobrir os segredos das nossas próprias vidas. É entender nossa necessidade de redenção e encontrar esperança na fidelidade de um Deus que começou uma boa obra e que, certamente, a levará à conclusão. Espero que esta visão geral tenha despertado em você o desejo de ler ou reler este livro incrível com novos olhos. Cada capítulo contém tesouros de sabedoria, esperando para serem descobertos. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste estudo e quer continuar explorando as profundezas da Bíblia com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual história de Gênesis mais impacta você. Fiquem com Deus e até a próxima.